Carla Walker era uma americana que foi raptada em um estacionamento deserto. O corpo de Carla foi encontrado 3 dias depois, a 30 minutos do estacionamento onde foi vista pela última vez. Esse crime se manteve um mistério por 46 anos, até que um bilhete foi encontrado e o crime foi solucionado. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E se você gosta de casos criminais e teorias, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? E agora, bora pro caso. Carla Jane Walker nasceu em 31 de janeiro de 1957, no Texas. A Carla tinha mais 3 irmãos homens e 3 irmãs meninas. A família morava em uma cidade do Texas e todo mundo que conhecia a Carla dizia que ela era uma menina doce, uma menina adorável, que amava fazer novos amigos. Durante a adolescência, a Carla era líder de torcida da escola que frequentava e a Carla tinha muitos amigos por ser uma menina muito popular na escola, gostar de conversar com todo mundo. Ela fazia amizade com muita facilidade. Na escola, durante sua adolescência, ela teve um namorado chamado Rodney e o relacionamento dos dois era um relacionamento muito feliz, pelo que se parecia. O casal era muito próximo, eles costumavam sempre andar juntos, sair juntos e também nunca brigavam. No dia 17 de fevereiro de 1974, a Carla tinha 17 anos e colocou seu vestido azul e foi junto com o seu namorado para um baile que estava acontecendo na escola de Dia dos Namorados. Assim que terminou o baile da escola, a Carla, junto com seu namorado, resolveu ir com um outro casal de amigos jantar frutos do mar em um restaurante. Então eles foram para esse restaurante, jantaram e assim que eles saíram do restaurante, eles decidiram entrar num boliche para usar o banheiro daquele lugar. Assim que eles saíram do boliche, eles decidiram ir para um estacionamento onde era descomum os adolescentes que namoravam naquela época irem para namorar, ouvir música e ficar ali curtindo. Então, Carla e Rodney saem no seu carro e vão até esse estacionamento onde ficam bebendo, conversando e namorando ali à noite. A Carla estava sentada no banco do carona, então ela se posiciona de frente para o Rodney, ficando de costas, apoiada na porta do carro, e eles ficam ali bebendo e conversando, até que do nada um homem aparece e força a fechadura da porta do carro, bem onde a Carla estava sentada. O homem consegue abrir a porta e a Carla quase cai no chão, mas o homem acaba segurando ela. Então eles percebem que aquele homem estava armado com uma pistola e nem Carla nem Rodney conhecia aquele homem, nem tinha visto aquele homem em nenhum lugar. O homem começa a bater muito na cabeça do Rodney e a Carla até chega a gritar pro homem, implorando que ele não machucasse o seu namorado, mas o homem não escuta e continua agredindo muito o Rodney. Quando a Carla percebe que se o homem continuasse batendo nele, ele provavelmente iria morrer, ela diz pro homem que se ele deixasse o Rodney vivo e parasse de bater nele, ela faria o que o homem quisesse sem reclamar. O homem então continua batendo no Rodney até que ele quase desmaiasse, então aponta a arma para ele e aperta o gatilho, porém a arma não dispara. O Rodney, que já estava muito fraco naquele momento de tanto apanhar daquele homem, ouviu a Carla dizendo para ele procurar o pai dela. Então ele vê a Carla se afastando com aquele homem e depois disso ele simplesmente desmaia. Depois de algum tempo, o Rodney acaba acordando e recobrando a sua consciência. Ele percebe que está muito machucado e que as suas roupas estão cheias de sangue. Ele decide andar pelo estacionamento para procurar pela Carla. Ele anda por todo o estacionamento, mas não consegue encontrar a sua namorada. E a única coisa que ele consegue encontrar é a bolsa da Carla e o cartão de crédito dela. Então ele pega o carro que ele estava e dirige desesperado até a casa do pai da Carla. Assim que ele chega na casa dos pais da Carla, ele começa a bater na porta da casa deles desesperado, gritando que levaram a Carla, que ele não estava com ela, que ele não sabia onde ela estava. Então a Cynthia, uma das irmãs da Carla, escuta aquela gritaria e decide abrir a porta. E quando ela abre a porta, ela dá de cara com o Rodney todo
todo machucado, com as roupas todas ensanguentadas, e a única coisa que o Rodney consegue dizer é que levaram a Carla, que um homem tinha levado ela e que ele não sabia onde ela estava. A Cynthia entra em casa junto com o Rodney, chama o seu pai e a sua mãe. O Rodney conta que eles estavam no estacionamento e que de repente apareceu um homem que abriu a porta do carro, pegou a Carla, começou a agredir muito ele e até tentou matar, até que ele desmaiou e o homem levou a Carla. Os pais de Carla ficaram desesperados naquele momento e a mãe dela imediatamente ligou para a emergência, enquanto a polícia estava indo para o local e eles estavam aguardando ali na casa. O pai da Carla decidiu pegar o seu carro e ir até o estacionamento para ver se encontrava a filha ou se encontrava alguma pista daquele homem, mas infelizmente ele não conseguiu encontrar nada. A polícia chega até a casa da família da Carla e leva o Rodney para a delegacia para prestar o seu depoimento. Durante o depoimento, ele começa a descrever aquele homem. Ele diz que o homem parecia ser jovem, mais ou menos na casa dos 20 anos, tinha o cabelo curto e ondulado e também tinha um sotaque texano. O homem estava vestindo um colete verde brilhante sem mangas e um chapéu de cowboy. Logo se iniciou as buscas por Carla. Eles usaram carros, usaram cavalos e até mesmo um helicóptero foi utilizado nas buscas para tentar encontrar a menina. Eles procuraram ela em volta do estacionamento, no estacionamento, por toda a cidade, mas não tinham nenhuma pista do paradeiro da Carla. E durante as primeiras 48 horas, que é uma das etapas mais importantes de uma investigação, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista, não recebeu nenhum telefonema e a família da Carla já estava devastada naquela altura, sem saber por onde andava aquela menina e o que estava acontecendo naquele momento. E 72 horas depois do desaparecimento da Carla, em uma vala de drenagem aberta que ficava a mais ou menos 30 quilômetros do estacionamento onde a Carla tinha desaparecido, a polícia acaba encontrando o corpo da Carla naquele local. Ela estava parcialmente vestida e as suas roupas estavam rasgadas. A polícia chamou a família para fazer o reconhecimento do corpo e assim que a família começou a andar pelaquele local, antes mesmo deles verem o corpo da Carla, eles já sabiam que era sua filha, porque havia algumas joias que pertenciam a Carla espalhadas ali por aquele local. O investigador Jim Mitter, que era um dos responsáveis, achou aquele crime muito parecido com um crime que já tinha ocorrido há um ano atrás, em 1973, em uma faculdade no Texas. As duas meninas eram muito parecidas, as duas eram baixinhas, eram loiras e eram muito bonitas. E também os restos mortais da Becky Martin foram encontrados na mesma região onde o corpo da Carla foi encontrado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse caso, sobre o caso da Becky Martin. É só deixar aqui nos comentários pra mim que eu trago pra vocês, tá bom? Por conta da semelhança dos dois crimes, a polícia passou a acreditar que eles estavam atrás de um serial killer. Segundo um médico legista que analisou o corpo da Carla, ele disse que a menina foi torturada por mais ou menos uns 3 dias e foi assassinada por asfixia. E também nos exames durante a autópsia foi detectado que a Carla recebeu algumas injeções de morfina. Morfina é um medicamento muito forte e que só é comprado com prescrição médica e, na verdade, é muito difícil de ter acesso a essa medicação. Então a polícia logo começou a acreditar que talvez essa pessoa era um médico ou era alguém da saúde que tinha acesso livre a esse medicamento. E por conta disso, a polícia começou a seguir essa linha de investigação, mas infelizmente eles não conseguiram chegar a lugar nenhum com essa pista e foi mais um tempo perdido do que realmente uma pista válida para o caso. Assim que todo mundo descobriu o que tinha acontecido de fato com a Carla, o Rodney começou a se sentir muito mal. Ele dizia que ele estava se sentindo culpado por tudo que tinha acontecido com ela, que na verdade era culpa dele, que ele deveria proteger ela e que ele tinha o hábito de sempre conferir a fechadura do carro quando eles estavam em um lugar público. Porém, naquele dia, o Rodney estava usando o carro da sua mãe e o carro dela tinha um probleminha na trava e que para travar precisaria colocar um pouco mais de força do que o carro dele que eles estavam acostumados a utilizar. Então a Carla naquele dia
travou a porta do carro, mas na verdade a porta não travou por completo. O Rodney acabou não conferindo se a porta estava travada, então assim que o homem fez um pouco de força, ele conseguiu abrir a porta do carro e acabou acontecendo tudo o que aconteceu com a Carla. O Rodney não foi considerado um suspeito nesse caso e a polícia passou a oferecer uma recompensa para quem ligasse e tivesse alguma informação que ajudasse no caso. Eles receberam mais de 200 chamadas, mas infelizmente todas as pistas eram falsas ou todas as pistas não levaram a lugar nenhum. Uma das pessoas que a polícia começou a investigar primeiro foi um homem chamado Glenn Samuel. Ele tinha 31 anos na época. Glenn nasceu na cidade de Oklahoma e passou toda a sua adolescência por lá. Ele já tinha algumas passagens pela polícia e tinha sido preso em fevereiro de 1961 após uma perseguição policial. Glenn havia roubado um carro em Abilene e um outro carro no Colorado City, mas ele acabou ficando pouco tempo preso e em abril de 1961 ele foi colocado em liberdade condicional. Glenn morava cerca de 1,5 km do estacionamento onde Carla foi sequestrada. Ele também tinha comprado uma arma, mas recentemente a arma dele tinha sido roubada. A polícia chegou a questionar Glenn porque ele não comunicou o desaparecimento da sua arma, mas ele disse que como ele era um ex-presidiário e ele não podia ter arma, ele chegou à conclusão que não iria comunicar o desaparecimento da sua arma para evitar problemas com a polícia. Glenn parecia que tinha tomado um rumo na vida, ele tinha se casado, tinha uma boa família, tinha um emprego. Glenn era um caminhoneiro, então por isso ele passava longos períodos na estrada e quando não estava na estrada ele precisava cumprir um certo horário no seu trabalho. No dia em que Carla foi sequestrada, o Glenn trabalhou até as 4h30 e antes de sair do seu trabalho, ele pediu uma dispensa por tempo indeterminado. Então ele saiu do trabalho com essa licença concedida, foi para sua casa onde a sua esposa deveria estar. Porém, a esposa do Glenn havia viajado para a casa de sua mãe, então o Glenn estava em casa sozinho. A polícia não sabia o que o Glenn tinha feito durante aquele período que ele não estava trabalhando. Eles não tinham como perguntar para sua esposa, porque ela estava na casa da sua mãe. Então o Glenn disse que não tinha nenhuma ligação com o crime da Carla, não conhecia a vítima, que não tinha feito nada, que ele pediu aquela dispensa do trabalho para descansar, pescar, ficou na sua casa. E aí a polícia, como não tinha nenhuma prova concreta contra o Glenn, acabou tendo que liberar ele. Sem ter Glenn como suspeito, a polícia começou a focar em um outro homem chamado Tommy Miller. O Tommy tentou sequestrar uma adolescente no mesmo ano que a Carla foi sequestrada, mas essa adolescente conseguiu fugir e também conseguiu identificar para a polícia o Tommy. Ele foi preso e acabou confessando 3 assassinatos. O Tommy foi julgado e condenado à prisão perpétua por esses crimes. E depois que já tinha sido julgado, ele acabou confessando que era o responsável pelo crime da Carla. A polícia começou a investigar, mas durante a investigação eles descobriram que o Tommy não tinha nada a ver com o crime e por isso ele foi descartado como suspeito. E logo a polícia passou a focar em outras pessoas, muitos suspeitos apareceram, muitas pistas foram investigadas, mas parecia que tudo que a polícia encontrava sobre esse caso não levava a lugar nenhum. Sem pistas por muitos anos, o caso acabou esfriando e sendo arquivado. Mas no dia 19 de abril de 2019, a polícia divulgou que havia recebido uma carta de um autor desconhecido. Eles decidiram colocar essa carta na mídia para ver se alguém reconhecia a escrita e o conteúdo da carta estava dizendo o nome exatamente do assassino de Carla. Porém, o mais curioso sobre essa carta e sobre essa nova pista que a polícia tinha descoberto é que essa carta foi enviada aos policiais no ano de 1974, exatamente no ano onde o crime aconteceu, mas a polícia só encontrou e divulgou essa carta no ano de 2019, enquanto novos detetives estavam investigando os arquivos do caso arquivado da Carla. Essa era a maior e a única pista que a polícia tinha sobre o responsável pelo assassinato da
Carla, e até hoje a polícia não conseguiu responder porque eles demoraram tanto tempo para encontrar essa carta e para divulgar e para começar a investigar o conteúdo dessa carta. Em 2020, amostras de DNA retirada das roupas da Carla foram enviadas para um laboratório privado. Esse laboratório era super avançado. Eles usam uma tecnologia muito avançada que é capaz de identificar o perfil completo do DNA de uma pessoa. Depois de muitos testes, muitas análises, os resultados do DNA mostrou que era o perfil genético de 3 irmãos. 2 desses 3 irmãos não tinham nenhuma passagem pela polícia e também não tinha sido investigado, mas o terceiro irmão tinha passagem pela polícia, tinha um álibi que não poderia provar e também já tinha sido investigado pela polícia assim que o caso aconteceu. Esse homem era o Glenn Samuel, o mesmo cara que a polícia havia investigado no ano em que o caso aconteceu e que não tinha como provar o seu álibi. No dia 7 de julho de 2020, a polícia vai até a casa do Glenn, revira a lixeira dele, recolhe algumas garrafas, alguns copos, leva para o laboratório a fim de tirar algumas amostras de saliva. A amostra de saliva é analisada e no dia 4 de setembro de 2020, o resultado bate com a amostra masculina que foi retirada das roupas da Carla. A polícia precisava investigar um pouco mais, eles não podiam usar apenas uma amostra retirada do lixo. Então, no dia 10 de setembro de 2020, eles vão até a casa do Glenn. O Glenn permite que os policiais entrem na casa deles, eles começam a conversar e ele conta a mesma versão que contou em 1974. Ele diz que ele é inocente, a polícia então pergunta para ele se ele pode ceder uma amostra de DNA dele. Ele então cede uma amostra de saliva e assina um termo de consentimento. A polícia leva essa amostra até o laboratório e assim que os resultados do exame de DNA saem, não é diferente do resultado que já havia tido. Realmente, a amostra do DNA do Glenn é compatível com a amostra masculina retirada da roupa da Carla. Aos 78 anos, em 22 de setembro de 2020, Glenn foi preso pelo assassinato da Carla Jan Walker. Acusado de homicídio com a fiança de $100 mil, sendo sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nos últimos 40 anos, Glenn levou uma vida perfeitamente normal, ele tinha uma família, ele tinha o seu Robin, tinha sua casa, e somente 46 anos, 5 meses e 3 dias depois do crime, ele finalmente iria pagar pelo que fez com a Carla. A polícia acredita que ele realmente não conhecia a Carla e nem o Rodney, e que na verdade teria sido um crime de oportunidade. E a esposa do Glenn, que não quis ser identificada, disse que ficou chocada com aquela situação. Ela jamais imaginou que o seu marido fosse capaz de fazer uma coisa de tamanha atrocidade como essa. Os irmãos da Carla sempre foram muito ativos nas investigações, eles sempre estavam presentes e nunca desistiram de trazer a justiça para o caso da sua irmã. Infelizmente, 46 anos depois, esse crime foi solucionado e o Glenn permanecerá preso pelo resto da sua vida. Esse foi o caso de hoje, é muito interessante e é muito bom que a ciência evoluiu tanto a ponto de 46 anos depois eles conseguirem detectar uma amostra de DNA que tinha sido arquivada. Deixa aqui embaixo para mim a sua opinião sobre esse caso, se você acha que a polícia deveria ter analisado essa carta antes. Deixa aqui embaixo também se você tem algum caso que você gostaria de conhecer, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!